Meus irmãos, nós lemos uma parte do relato de Lucas sobre a ascensão de Jesus. Eu gostaria de ler a outra parte, o segundo livro de Lucas, Atos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao 11. E antes de nós lermos, vou perguntar para as crianças aqui, o que é ascender? Vocês sabem? Porque a gente está falando da ascensão, de Jesus. Alguma criança sabe o que é ascender? Sabe? Está todo mundo perguntando para o pai, para a mãe aí, Às vezes a gente pensa, vamos falar sobre a ascensão de Jesus. E aí não sabe. Mas o que é ascensão mesmo? Alguém descobriu aí no meio do caminho? É subir? É isso mesmo. Então, a gente vai ler sobre a ascensão de Jesus, a subida de Jesus. Mas Jesus subiu para onde? Vamos ler o texto e a gente vai entender. Atos capítulo 1, do versículo 6 até o 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Nós já oramos, mas nós pedimos, em voz alta, mais uma vez a bênção de Deus sobre a leitura, sobre a meditação, sobre a sua palavra. Meus irmãos, se você pegou o boletim, não sei se você teve a oportunidade, você vai ver que o editorial, o devocional da página frontal, está falando justamente sobre a ascensão de Jesus Cristo. E a ascensão, embora às vezes a gente até esqueça um pouco dela, é um elemento muito importante da nossa confissão, daquilo que nós cremos sobre Deus e sobre a história da nossa salvação, da nossa redenção. Tanto assim que no decorrer da história, os cristãos, e ali nos primeiros séculos já se formavam, buscaram consolidar, e quando eles consolidaram o conteúdo da nossa fé, eles falavam da ascensão de Jesus Cristo. Depois que Jesus morre, e depois que Jesus ressuscita, coisas que a gente deve e valoriza muito, Jesus ascende aos céus. Ele aparece a diversas testemunhas, que estão reunidas aqui no texto de Atos, e ele é elevado às alturas, ele sobe, ele é assunto, ascende. Então, todos esses verbos significam a mesma coisa. Jesus é elevado aos céus, ele sobe diante dos olhos daqueles que estavam ali ao redor dele, e depois ele é encoberto por uma nuvem. E aqui nós temos uma história muito interessante, um complemento, digamos, do Evangelho de Lucas, pelo próprio Lucas. Ele julga que é importante, quando ele está começando a falar sobre a história da Igreja de Cristo, Lucas relata a vida do Senhor Jesus, e no livro de Atos ele fala sobre a história, a vida dos primeiros cristãos. Mas ele julga muito importante, muito relevante, no comecinho da história da vida da igreja, do povo de Cristo, colocar um relato sobre a ascensão de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas termina, mas Atos começa retomando
um passo fundamental para a vida da igreja, que é Jesus subindo aos céus diante dos olhos do seu povo. E hoje eu queria destacar algumas razões. São 4. Se a gente fosse ser super presbiteriano, ia ser 3, mas vão ser 4. 4 razões porque a ascensão é tão importante para aquilo que a gente crê sobre a história de Jesus. E nós vamos dividir essas razões em 2 partes. A primeira, são 3 razões juntas que, digamos, já foram concretizadas na história da igreja hoje. Como nós vivemos hoje, como igreja, como corpo de Cristo, 3 coisas já foram concretizadas. Elas já fazem parte da nossa vida diária. Mas tem uma que a gente espera. Então a gente vai falar do hoje e do amanhã. Para o pessoal mais reformadão, assim, que conhece a expressão, a gente vai falar do já e do ainda não. Das coisas que já foram consolidadas na história da igreja e das coisas que a igreja ainda espera serem consolidadas. São 3 razões e uma. Okay? Hoje 3, amanhã 1. E a primeira coisa importante, nós vamos pela ordem, é que a ascensão de Cristo, esse relato que nós lemos, Jesus sendo elevado aos céus diante dos olhos dos seus discípulos, ela justifica, pela ascensão, começa a adoração de Jesus pela igreja. Veja, até aquele momento, começo da vida da igreja cristã, geralmente você falaria de adoração exclusiva a Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, evidentemente, o Messias ainda não tinha vindo e não havia tão claramente a noção da divindade do Messias, embora a gente possa, claro, enxergar através dos olhos do Novo Testamento isso aparecendo lá no Antigo. Mas é como se tudo aquilo que Jesus viesse mostrando no decorrer da sua vida, do seu ministério público, nos evangelhos, chegasse ao cume, ao ápice na sua ascensão. Não à toa, nós lemos aqui na liturgia Lucas 24, versículo 52, que fala que depois que as pessoas viram Jesus sendo elevado aos céus, o que eles fizeram? Lucas 24, 52 diz que eles voltaram para Jerusalém tomados de júbilo, mas fazendo uma coisa, adorando Jesus. Fala que eles, adorando a Jesus, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. A adoração a Jesus, aquilo para que a gente está reunido aqui hoje, começa na ascensão. É como se a ascensão justificasse, abrisse os olhos, talvez, de toda a igreja falando, Jesus é Deus mesmo. Olha o que está acontecendo. Depois de tudo aquilo que Jesus fez, dos seus milagres, da sua pregação, da pregação do evangelho do reino, gente sendo curada, Jesus é elevado aos céus. Ele ressuscita e ele é levado aos céus. Durante a história dos evangelhos, geralmente o que a gente vai enxergar é Jesus faz um milagre, ele executa uma cura. E o que acontece? Os evangelhos geralmente vão dizer, e o povo ficou admirado e louvava a Deus. Mas quando Jesus ascende aos céus, diz que os seus discípulos adoraram Jesus. Eles não falavam, oh, glória a Deus porque Jesus foi elevado aos céus. Não, eles estavam adorando a Jesus mesmo. Muitos detratores, inclusive, do cristianismo, vão falar que essa história de adorar Jesus só começou muito depois. Né? Passaram-se uns séculos, aí que a igreja começou a pensar em Jesus como Deus, aí que começaram a falar da divindade de Jesus Cristo. Não, começa ali. No texto bíblico a gente tem o testemunho de que os discípulos de Jesus adoravam Jesus.
Então, esse é o primeiro ponto já concretizado. Quando Jesus ascende aos céus, há, digamos, a concretização ou a consolidação de todas as razões para adorar o próprio Jesus Cristo como Deus. Não se trata mais de adorar somente ao Pai, mas também o Filho, o Messias. Então a ascensão de Jesus, a subida de Jesus, é esse momento em que os seus discípulos percebem a dignidade de Jesus, o seu poder, de fato, a concretização da sua autoridade e principalmente da sua divindade. Da sua divindade. Mas hoje, além da adoração a Jesus, nós temos mais para falar sobre a importância da ascensão. Evidentemente, nem tudo está dito de maneira expressa aqui no texto de Atos, mas nós vemos que os apóstolos, quando vão escrever para igrejas no Novo Testamento, vão destacar algo muito importante sobre a ascensão de Jesus. E uma coisa importantíssima está na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler o 7 e o 8. Temos um contexto. Paulo está falando aqui no capítulo 4, ele começa o capítulo falando da unidade dos crentes na fé. Então ele vai falar coisas que a gente já ouviu, né? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas no versículo 7, ele vai dizer que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo retoma algo que está lá nos Salmos, no Salmo 68. E o Salmo 68 é um salmo de vitória de Deus sobre os seus inimigos. Só que o apóstolo Paulo retoma isso para falar de Jesus e falar da ascensão de Jesus. E ele reafirma, quando Jesus sobe às alturas, ele leva cativo o cativeiro e concede dons aos homens. O que significa levar cativo o cativeiro? O que é levar cativo? Vamos lá, de novo, crianças. O que é um cativo? Alguém sabe? Um preso. Então, se o pastor Fábio lá, quando era policial, achasse você fazendo alguma coisa, algum crime, né? Que espero que ninguém cometa, ele ia lá e falou, está preso. E aí punha as algemas lá no pulso. Você virou um cativo. E o que é o cativeiro? O cativeiro é o lugar onde ficam os cativos. É uma prisão. Então o apóstolo Paulo está pegando o Salmo 68 para falar que Jesus, quando subiu aos céus, ele prendeu a prisão. Como assim? Prendeu a prisão. Então Jesus pegou a prisão, aquilo que tinha poder para prender as pessoas, e falou, não, você é meu prisioneiro. A prisão é prisioneira de Jesus. Só que, quando a gente fala o contrário do contrário, a gente está falando a primeira coisa. Uma negação mais uma negação, uma afirmação. Quando Jesus leva cativo o cativeiro, significa o quê? Que se ele está prendendo o poder de prender, ele está falando, as pessoas que antes estavam presas agora estão livres. Se Jesus vence a morte, significa que ele dá vida. Se Jesus vence a prisão, as algemas, significa que ele dá liberdade.
Se ele vence a doença, significa que ele dá saúde. Quando Jesus leva cativo o cativeiro, ele está concedendo liberdade às pessoas. E diz que ele concedeu ainda dons aos homens. Além de libertar os homens, ele ainda deu presentes. Então Jesus não só tira as algemas dos pulsos daqueles que estavam prisioneiros, mas fala, você tem mais. Você recebe presentes, você recebe dádivas de Jesus. Isso está muito expresso no texto de Paulo, mas se você notar, lá em Atos, no texto que a gente leu mesmo, isso fica mais claro agora. Depois que a gente lê o apóstolo Paulo, a gente percebe algo muito importante. Por quê? Os discípulos perguntam, Jesus, vai ser esse o tempo em que você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Depois a gente vai retornar a esse ponto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus fala esse recebereis poder, e a gente pode ler isso através do apóstolo Paulo e falar, são os dons que Jesus está concedendo. Além de nos libertar, Jesus concede dons. E que são esses dons? É o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo para quê? Para a igreja testemunhar sobre Cristo. Isso já foi concretizado. É algo que a gente já tem hoje. A gente já recebeu, já fomos revestidos do poder do Espírito Santo para testemunhar sobre Cristo. E o poder do Espírito Santo se manifesta de diversas formas. Ele é multiforme. Se manifesta, talvez, no fato de que irmãos possam vir aqui à frente cantar, ensinar a igreja a cantar para louvar o nome do Senhor. Isso é poder do Espírito Santo. Se manifesta nós ajudando uns aos outros, né? Foi uma semana de muita doença na nossa igreja. Talvez você não ficou doente, mas você pôde ajudar algum irmão naquilo que ele precisava. Vários irmãos, né, me mandaram mensagem quando estava doente na semana passada. Se precisar de alguma coisa, fica à vontade, pode falar comigo. Isso é dom do Espírito Santo, gente. Isso é parte dos dons que Deus concedeu aos homens. O dom do auxílio, o dom da contribuição. Diversos dons são concedidos. Por quê? Porque Jesus, além de nos libertar, Ele nos dá presentes. Ele já nos deu presentes. Então, nós falamos da primeira coisa concreta. Nós podemos já adorar a Jesus como Deus. Mas nós também podemos ter certeza que pela ascensão, Cristo dá presentes ao seu povo. Nós falamos que tinha 3 coisas no hoje, né? A terceira coisa é que, mais do que conceder presentes, pela ascensão de Jesus, nós estamos representados diante de Deus. Mais para frente no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, veja o que o autor nos diz. Hebreus 2, do 5 ao 11. Veja só. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Veja só, porque convinha que aquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos.
Jesus nos faz irmãos por si, mas tem mais do que esse texto nos revela. Por quê? Ele fala que nós participamos de Cristo e todas as coisas estando sujeitas a Jesus, Jesus tendo sido coroado de glória, nós também podemos ter a certeza de que nós estamos em glória junto de Deus. Porque Jesus coroado de glória é um sumo sacerdote, é aquele que oficia diante de Deus em nosso favor. E nós vimos isso em parte quando o reverendo Fábio pregou sobre a ressurreição de Jesus em carne, mas Jesus também ascende aos céus em carne. E o corpo humano glorificado está diante de Deus nos representando lá. Jesus é um sumo sacerdote que oficia diante de Deus sendo homem. Quando Jesus ressuscita e ascende aos céus, ele não deixou de ser homem. Ele ainda é um homem. E é como se a nossa natureza humana estivesse diante de Deus por conta da ascensão de Jesus. Então Jesus é reconhecido como Deus, ele leva cativo o cativeiro e nos liberta, nos dá presentes e mais que isso, ele intercede, ele oficia diante de Deus por nós. Então nós estamos representados diante de Deus pela presença de Jesus à destra do Pai. Essas coisas já são presentes para nós, meus irmãos. Já acontecem hoje. Elas estão hoje acontecendo. Neste momento, Jesus está oficiando diante de Deus em nosso favor. Mas tem mais, por quê? Até um momento futuro em que nós não sabemos quando será, ou seja, voltando ao texto de Atos, até que o tempo que compete a Deus, o tempo ou época que compete a Deus, por sua exclusiva autoridade, seja revelado a nós, nós vivemos, nós somos integrados a um povo que fundamentalmente espera. A nossa religião cristã é de espera. É sempre aguardar por algo. A gente normalmente tende a pensar o quê? Que o tempo da espera era o Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento tudo acontece, né? Às vezes a gente pensa assim, no Antigo Testamento os profetas estavam esperando o Messias, né? Mas aí no Novo Testamento o Messias já veio, então aconteceu tudo. Só que é interessante que algo se repete, porque no final, depois que Jesus ressuscita e ascende aos céus, a espera se instala de novo. De novo a igreja está aguardando, o povo de Deus está esperando. Então nós ainda vivemos numa suspensão, num momento de aguardar que algo aconteça. É por isso que a gente fala do hoje e do amanhã, do já e do ainda não, porque tem coisas que já estão feitas, já estão cumpridas, é o que a gente acabou de falar. Mas tem coisas que ainda não estão cumpridas. E isso aparece no nosso texto também, porque diz que depois que Jesus foi elevado às alturas, os discípulos de Jesus ficaram lá assim, ó. Ou talvez de boca aberta, né? Imagina você lá, se você está naquele momento. Jesus que você conhecia está subindo. Aí ele vai subindo, 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 de repente uma nuvem encobre e você lá. Paralisado, né? Meu Deus, o que está acontecendo agora? A gente às vezes fica espantado diante de coisa muito menor, né? Tem coisa muito menor que a gente já fica de boca aberta. Imagina você estar diante da ascensão de Jesus. Então é compreensível que os discípulos estivessem lá com os olhos vidrados no céu, né?
Peraí, ele vai aparecer de novo? Cadê? Só que aí, nesse momento, diz que enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então apareceu dois varões de branco lá, dois moços de branco, e falaram assim, ô gente, por que vocês estão olhando para o céu? Estão os discípulos lá, e aí chega lá, por que vocês estão olhando para o céu aí? E eles falam, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então nós falamos das coisas que já estão concretizadas, mas tem uma coisa que a gente ainda espera. Na ascensão de Jesus, nós testemunhamos o quê? Um prenúncio. Prenúncio do retorno de Jesus Cristo. Fala aqui, do mesmo jeito que Jesus foi elevado aos céus, ele vai voltar. Então, nós teremos uma experiência muito semelhante à que aqueles discípulos tiveram, meus irmãos. Nós aguardamos uma experiência muito semelhante àquela. Porque dizem as Escrituras que quando Jesus voltar, todo olho vai ver. Todo olho vai ver. E aí não vão ser só os dos 70 discípulos ou das pessoas que estavam ali reunidas naqueles últimos momentos de Jesus na terra. A gente vai ver também. E a gente vai ver isso que esses 2 homens de branco estavam falando. Do mesmo jeito que aqueles primeiros discípulos viram Jesus subindo, a gente vai ver Jesus descendo. Então, algo de muito importante sobre o nosso amanhã também está dito aqui na ascensão de Cristo. Por quê? A espera também faz parte desse testemunho. Então, por isso, a ascensão é tão importante, porque nós entendemos que devemos adorar Jesus Cristo. Nós entendemos os dons que Jesus Cristo concede à igreja. Nós entendemos que nós estamos representados diante de Deus. Mas nós entendemos também que nós ainda estamos esperando. Nós estamos aguardando. E nós temos que estar vigilantes, aguardando essas coisas. E falando de espera, de esperança, eu gostaria que você abrisse comigo mais uma vez, agora em Hebreus, capítulo 6, que é um texto muito interessante. Por quê? O autor aos Hebreus, ele está falando da promessa de Deus. E na ascensão de Cristo nós recebemos uma promessa. Aqueles 2 varões de branco, eles, digamos, deram uma promessa aos discípulos. Ela falou, Jesus vai vir do mesmo jeito que ele foi. E o texto de Hebreus, capítulo 6, do 17 ao 20, fala sobre o Deus que faz essas promessas. E diz que Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, quando Deus quis mostrar para aquelas pessoas para quem ele prometeu que ele ia cumprir a coisa mesmo, que aquilo ia acontecer, Deus se interpõe com juramento. Deus jura por seu próprio nome, evidentemente, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, Deus jura por si mesmo, e quando a gente corre em direção a essa esperança, a gente tem alento, a gente tem conforto, o texto está dizendo. E essa esperança nós temos, versículo 19, por âncora da alma. Vou perguntar de novo para as crianças, o que é âncora? O que é uma âncora? Você conhece barco. Sabe o que é barco?
O barco sabe. No barco existe lá a âncora. Para que ela serve? Que o barco, você joga a âncora de dentro do barco para ela descer lá até o fundo do mar e ela prende na areia para o barco não sair do lugar. O autor aos Hebreus está falando que essa esperança é a âncora da alma, ou seja, essa esperança nas promessas de Deus é aquilo que deixa a nossa alma firme, que não deixa a nossa alma vacilar, ficar à deriva, certo? Segura e firme, e essa âncora, essa esperança, penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, essa esperança, quando o texto diz que penetra além do véu, o que significa isso? Que a nossa esperança chega muito perto de Deus mesmo. Por quê? O que era o véu no Antigo Testamento? Era a cortina lá que separava o corpo comum do tabernáculo do lugar santo, né, do santo dos santos, onde Deus se encontrava com os homens. E está dizendo, quando a gente corre para essa esperança, por conta da obra de Jesus, por conta da ascensão de Jesus, porque Ele vai à nossa frente e nos representa, oficia diante de Deus, a nossa esperança também vai diante de Deus. Nossa esperança penetra além do véu. E por que a gente não vacila? Por que a gente fica firme? Porque essa esperança está segurando. E qual é essa esperança? A esperança do retorno de Jesus. A ascensão nos ensina muitas coisas sobre o que a gente já recebeu de Deus. Mas talvez a principal coisa seja firmar a nossa alma nesse fato futuro. No fato de que assim como Jesus foi, Ele voltará. Essa tem que ser a esperança que firma a nossa. Essa é a nossa âncora. Sem essa esperança, a gente vacila mesmo. Por quê? Porque as coisas vão vir e a gente vai pensar, puxa vida, não tem muito jeito mais. Mas ó, o seu olho, meu irmão, vai ver Jesus voltar. Talvez você ressuscite antes, né? Porque você pode estar morto lá. Eu não sei. A gente não sabe. A gente não conhece os tempos e épocas que Deus reservou pela sua exclusiva autoridade, como o próprio Jesus disse. Mas de uma coisa nós não podemos ter dúvida. É que nós veremos. Nós veremos a glória de Jesus descendo mais uma vez. Nós veremos. E é por isso que a ascensão de Jesus é tão importante. Por isso que ela faz parte das nossas confissões historicamente. Porque a ascensão de Jesus em parte, né, é fundamento para a vida da igreja. Se é fundamento para a gente adorar Jesus e para a gente ter esperança do retorno de Cristo, assim, é uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar e de confessar. A gente tem que se lembrar toda vez. Jesus, né, como a gente cantou lá no comecinho do culto, né, do sepulcro foi para o céu. E hoje mesmo, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós e aguardando o momento do cumprimento completo das promessas de Deus. Essa tem que ser a nossa âncora, a âncora da nossa alma, meus irmãos. E que Deus nos abençoe para que nós esperemos nisso todos os dias, sem vacilar. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque a tua palavra nos lembra de um evento tão importante como a ascensão de Cristo. Sem a subida de Jesus para estar à tua destra, nosso Pai, nós talvez nos esquecêssemos do fundamento da nossa adoração. Nós não teríamos recebido o dom do Espírito Santo que nos sustenta.
nós não estaríamos representados na carne de Jesus, no sangue de Jesus, diante do Senhor. E mais que isso, nós não teríamos a esperança de ver o nosso Cristo voltar. Mas porque Jesus de fato subiu aos céus, nós temos a certeza de que nossos olhos o verão mais uma vez. E essa certeza é o fundamento da nossa esperança. Senhor, nos dá memórias vivas, memórias vigilantes e que sejam esperançosas por ver aquilo que nossos olhos ainda não viram. Nós certamente somos bem-aventurados porque nós cremos sem ver, mas o Senhor nos dá a certeza de que, crendo aqui, nós veremos no porvir, Senhor. E nós te damos graças por isso, nós adoramos o teu nome por essas coisas. Obrigado pela ascensão de Jesus, Senhor. E nós rogamos, Maranata, que o Senhor Jesus venha para que nós estejamos sempre na tua presença, em carne e osso, com estes olhos que verão o Senhor Jesus voltar. Nós agradecemos por essas coisas que o Senhor já concretizou em nós, na vida da tua igreja. E nós te agradecemos por nos conceder a esperança de vermos ainda mais ser feito pela tua poderosa mão. Em nome de Jesus, amém.